Sejam muito bem-vindos aos Eleitos, espaço semanal na Antena do Porto Canal de debate. Os debates aqui são diários, mas este é sempre frente a frente entre dois representantes da nação. Já sabe que à segunda-feira temos sempre aqui dois deputados ou duas deputadas. Hoje vamos refletir sobre assuntos que estão na ordem do dia, que já vou dizer dentro de segundos. Primeiro, naturalmente, apresentar os nossos convidados. Hoje, logo aqui do meu lado esquerdo, um representante da bancada parlamentar do PSD, Hugo Carneiro. Seja bem-vindo aos Eleitos. Obrigado. Aqui no Porto Canal. O Carneiro, que vai trocar algumas impressões sobre a atualidade com Eduardo Teixeira, que é deputado do Chega, e cumprimento igualmente. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Porto Canal. Há assuntos que têm marcado a atualidade e que perduram, no sentido de que continuam na ordem do dia. Um desses assuntos, porque de facto tem muita matéria para ser debatida e sobretudo refletida, está relacionada com os diplomas que foram promulgados pelo Presidente da República na semana passada. Eduardo Teixeira, comece por si. Desde logo, houve aqui diplomas que uns até foram aprovados, ou propostos inclusive também pelo Chega, mas houve outros que não agradaram tanto ao Governo. Já tivemos a oportunidade de olhar com alguma frieza para esta matéria. O Presidente da República promulgou, e aqui o essencial é que estamos a falar de diplomas que foram apresentados, propostos pela própria Assembleia da República, e isso é importante para o debate. Mas agora deixe-me começar com a seguinte pergunta. Ainda esta semana, Marcos Mendes, que é um famoso comentador que todas as semanas opina sobre a atualidade, disse que, do ponto de vista dele, o facto de terem sido promulgados acabou por ser um assunto que era uma tempestade num copo d'água, sem muita relevância. O que lhe pergunto a si é se realmente foi algo, de pouco substancial do ponto de vista político, ou se foi extremamente importante, se tivermos em atenção que após estas férias, que estamos em período de férias, mas logo a seguir vamos debater o Orçamento do Estado. Muito bem. Antes de mais, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto de estar cá no Porto Canal. Já tive várias vezes, desde há muitos anos. É verdade, é um homem do Norte? É verdade, somos ambos homens do Norte. Cumprimentar o meu colega e amigo, o Carneiro. De facto, estas medidas, no sistema parlamentar, como Portugal vive e está instituído, estas medidas são competência exclusiva da Assembleia da República. E, portanto, não há aqui nada de novo. O Presidente da República promulgou as medidas que o Parlamento aprovou por proposta dos partidos. Todos os partidos tiveram, e o Governo também deu ao arrancar com um plafond que podia ser revisto, que rondava os 400 milhões de euros. O que era importante aqui era perceber qual era a fórmula melhor e que corrigiria mais as injustiças. É bom lembrar que nós somos um dos países do mundo e dos principais da OCDE com maior carga fiscal. Em 2022 atingiu 36,8%, 36,8%, baixou agora algumas décimas, mas aumentou muito em termos absolutos, em termos de cobrança. Há um excedente orçamental que é cobrado sobre os cidadãos e que estamos todos de acordo, e foi debatido na campanha, que era urgente devolver parte desses montantes aos cidadãos. Sobretudo porque há um excedente orçamental que caminha lado a lado com ordenados bastante baixos. É verdade, é verdade. E, portanto, tentou-se encontrar aqui uma fórmula sabendo que o partido que governa Portugal, ou a soma dos dois partidos, um é muito mais pequenino, que é o CDS-PP, deram um montante e encontrar aqui a solução que serviria melhor os cidadãos e aquelas pessoas que trabalham e que têm que ser aliviadas desta brutal carga de impostos. E, portanto, esta promulgação do Presidente da República, a aprovação da Assembleia da República, eu diria, em primeiro lugar, que é uma vitória de todos os portugueses, que se veem libertos de algum desse montante. Em segundo lugar, o Chega, com o seu voto, que neste momento é um voto decisivo, tornou essa possibilidade real, em conjunto com outras medidas, e já falaremos deles, sim. das escudos, o IVA da eletricidade, a dedução das rendas da habitação, a dedução específica que está indexada ao IAS. São várias as medidas que foram promulgadas. Mas a maior parte delas com efeitos já para o próximo Orçamento de Estado, e disse muito bem. E, portanto, esse assunto será debatido também no Orçamento de Estado, sendo que já está aprovado.
E, portanto, o impacto orçamental este ano é um impacto orçamental, eu diria quase aquele que o Governo pôs em cima da mesa, que são os 400 milhões de euros que depois nós não percebemos porque é que o Sr. Ministro das Finanças diz que não tinha e que podia ferir a letra-vão do orçamental, quando ele próprio é que pôs esse montante e vai ser corrigido ao início do ano. E, portanto, esta vitória e de justiça e de equidade para com o povo que paga impostos, o que paga brutalmente os impostos, nós tínhamos que conseguir rever já. E, portanto, cria aqui alguma confusão, é quando um partido que governa Portugal e que aceitou governar Portugal com minoria, sem estabilidade, queira impor no sistema parlamentarista que vivemos, impor a sua vontade, quando sabe que tem que negociar com os partidos. E nessa proposta, apresentou a proposta sem negociação, pelo menos connosco, não houve essa negociação. Eu sei que o Carneiro tem uma opinião diferente, eu respeito que eu faço parte da direção e, portanto, sei que não houve essa negociação. Já vai ter a oportunidade. E ele também faz parte da direção e, portanto, estamos ambos aqui em igualdade nessa matéria. E, portanto, esse ponto não tinha que ser revisto urgentemente. Como foi esses escudos? E aqui as escudos, deixe-me dizer, porque estamos aqui no Norte e eu vim para cá, apanhei a 28 e paguei portagens. Pagou, claro. E claramente que atirou-se para aqui muitos números, dizia que o impacto era 180 milhões de euros, 150 milhões de euros. Dizia-se não, mas o PSD fez uma pergunta ao Governo e o Governo respondeu-lhe que em 10 anos são 1025 milhões. Ou seja, se dividimos por 10, por ano, mas agora, são pouco mais que 100 milhões, 102 milhões. E desses 102 milhões, eu vou terminar, desses 102 milhões, há custos que já existiriam e, portanto, não é forçosamente assim. Mas essa medida criou uma justiça. E, aliás, o PST teve, na época, um projeto de resolução para retirar pórticos na A28. O PS votou contra. O PSD propôs, queria, e o PS votou contra. E agora? Sabe o que é um projeto de resolução? Sei, uma sabe recomendação. É um resolução. Bom, mas e agora, ponto de situação. Quando há um projeto de resolução, e a nossa proposta até era retirar os pórticos todos na A28, não era só, tínhamos uma proposta autónoma. Sim. E a nossa proposta acabou por não chegar, entrou ao ser substituída, não foi contemplada naquele momento, nós tínhamos que votar aquela que nos merecia uma maior equidade. E, portanto, esta vitória é de todos os portugueses, porque são os portugueses que merecem estabilidade fiscal. Essa mensagem vai querer responder seguramente. Claramente, até porque a voz do Carneiro é um pouco a voz, parece uma voz de uma maioria de um governo e a voz de uma minoria de um governo. O governo optou. Eu sei que a realidade e os factos é difícil lidar com eles. Eu sei, mas e parece que fala com um governo maioritário como se tivesse a maioria no Parlamento. E o que sabe quando nós queremos negociar convosco e vocês recusam... Não é verdade. Então, não é verdade, aliás. É verdade, o Orçamento de Estado, nós sentamos de um dia para o outro... IRS. De um dia para o outro, IRS. nem sabendo que o Sr. Presidente... Nem sabendo... IRS, aliás, portagens... O líder do Chega foi o único líder... Eu sei que o Dr. Luís Montenegro estava doente, mas outros líderes não estavam. E, portanto, a importância que o Chega deu àquela negociação é que o Dr. André Ventura foi o único que participou naquela negociação com o Governo. E, portanto, uma coisa é participar. Nenhum outro líder grande partido, o PS não foi. Mais do que a aparência, interessa o resultado. Como sabe bem. Agora, o que é mau dizer aqui é que o Chega não tem interesse nenhum em negociar e que não teve interesse no nenhum IRS e nas escutas nessa questão. Mas isso é verdade. É bom dizer, olha que não, dei-lhe este exemplo do orçamento. E nós temos IRS e sempre um sentido enorme de responsabilidade. Aliás, como é sabido, ultrapassou-se um dos... Bom, mas é verdade ou não que no IRS dos diplomas foi aprovado o diploma do alojamento local, que aliviou o alojamento local, não está nessas contas, e que foi contra a vontade do PS. Para ficar claro para quem nos vê, no IRS e na SCUT foi verdade ou não que o Chega não quis? Claro que não foi verdade. Não, é verdade. O Chega tinha as suas propostas próprias. Não negociaram. O Chega tinha as suas propostas e o IRS nem sequer levou até ao fim e retirou e desistiu dela para viabilizar a do PS. Eu desafio o Carneiro. Do PS. Vocês vergaram-se ao PS para aprovar a versão do PS do IRS. Aquela que toca com este estúdio, ao chegar aqui, toca com este estúdio, dos 4 pórticos, 2 foram abolidos, ou vão ser abolidos a 31 de dezembro. E há 2 que ainda não estão abolidos, desta zona do Grande Porto. E eu pergunto, porque a nossa proposta previa que eles fossem abolidos.
o Carneiro está de acordo em abolir estes dois, que cumprindo o processo de resolução. Grave, Eduardo? Sabe o que é grave? Então diga, vamos negociar. Não, eu está digo. De acordo? Eu digo. É a nossa proposta. Eu digo. Sabe então que é vota a nossa proposta. Sabe o que é grave? É o André Ventura, líder do Chega, dizer no Parlamento que quer isentar todas as portagens do país, como está no seu programa eleitoral, e vamos ver o programa eleitoral do Chega, e isso não está lá. Isso não está lá. E mais, o programa do Chega, com o que lá está, custava mais de 25 mil milhões de euros. Portanto, sobre sentido de responsabilidade orçamental, estamos entendidos, Eduardo Teixeira. Foi no meu distrito que Pedro Passos Coelho, um dia, o Carneiro, penso que não estava na Putina nessa altura, disse que a forma de cobragem destas escutes era uma atrapalhada. E tanto foi que a escute Viana-Caminha e Viana-Ponte Lima não foram protejadas. Para quem não sabe, está a falar do distrito de Viana do Distrito de Viana do Castelo. Para quem não sabe. Só para dar aqui um exemplo. E, portanto, a atrapalhada continua na estrada que vem de Viana para o Porto. E aí faço esse desafio. O que isso que vocês viabilizaram. O que esteve aqui em causa foi as portagens das escutos. Pois, e nós portanto, propusemos descontos nas áreas metropolitanas que vocês recusaram, vocês rejeitaram essa proposta. Não sei se o Hugo foi um deles. E, portanto, os portugueses que nos estão a ver, e até aqui do Porto, é bom que saibam o que é que o Chega andou a fazer no verão passado. Aliás, dou o exemplo de Viana do Castelo, o presidente do PSD de Viana do Castelo, como o Hugo sabe, fez um post a dizer não nos revemos na posição dos deputados do ciclo de Viana do Castelo ao votarem contra esta medida. Conheço esse, não sei. Mas é verdade. O que eu sei é que o Chega votou contra descontos nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. A coerência que às vezes tem. O presidente do PSD do Castelo fez um comunicado à imprensa a dizer que não se revia no voto dos deputados do Círculo, que tinham a obrigação de votar como Partido Socialista. O Eduardo ainda tem um certo saudosismo aí do PS. Eu estou a constatar isso. Não, eu tenho coerência. Eu sempre defendi isto. O que eu sei... Eu sempre defendi isto. E não me levará a mal. Agora, o que eu sei é que nós propusemos descontos nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa e isso foi chumbado com o voto do PS e do Chega. Isso é que é lamentável. Mas, senhores, mas deixem-me fazer uma pergunta que eu tenho que fazer esta aos dois, e nós, a brincar, estamos quase a chegar ao final do tempo, que é, Eduardo Teixeira, a pergunta é igual para os dois. O facto de termos aqui, estarmos a conversar sobre estes diplomas que foram aprovados, que tem de facto a mão da oposição, entre elas o Chega, o Partido Socialista também. O voto Chega que viabilizou. Claro. E portanto os portugueses estão contentes com estas medidas. Isto vai ou não dar indicação, ou poderá dar indicação de que, efetivamente, quando chegar à altura do Orçamento do Estado, tendo em conta que há aqui medidas que foram propostas pela oposição e foram aprovadas, vai dar indicação de que o Orçamento vai ser aprovado. Meu caro, o Chega já trouxe uma folha de Excel do crescimento económico do Governo daquela reunião. Mas nada. O Chega levou o seu Mas o orçamento vai ser aprovado. E, portanto, pôs em cima da mesa 5 áreas, quatro áreas que são importantes. Responder à pergunta e essas áreas era a questão de combate à corrupção, a dotação orçamental para isso, a questão das forças de segurança, Eduardo, sobre a corrupção, o apoio à economia. O que é que propõe na corrupção? Estas foram as medidas que foram... Vamos esmiuçar isso. Isso foi o que é que isso significa? Entre o Governo e Mas, portanto, ainda não é certo se vão ou não aprovar, depende do processo judicial. O Partido Social Democrata tem que tomar aqui uma decisão. Não, mas eu estou-lhe a perguntar assim. Mas eu vou dar essa decisão. Já é impossível. O Partido Socialista, do ponto de vista ideológico, é o oposto do Chega. O Chega só viabiliza as medidas do seu programa eleitoral, do que estava previsto e o que anunciou em campanha, respondendo à questão das escutas. O Partido Social Democrata tem que entender isto. Ou quer estabilidade para o país, e estabilidade para o país é contar com o Chega, ou quer incerteza no país e contar com o PS. Porque essa é a grande questão. Vamos esperar, ainda é cedo. Bem dos portugueses, nós também estamos disponíveis. O que é importante é que o PST se defina com quem quer fazer estes pactos, que é com a direita ou com a esquerda. Com todos, e, portanto, não se pode entrincheirar à esquerda não se e fazer um jogo. O programa do governo, desde que não se desfigure o programa do governo. Passaram as mensagens a bem dos portugueses e a bem dos nossos telespectadores. Espero rever-vos aos dois mais vezes aqui nos nossos debates do Porto Canal. Foi um gosto, meus senhores. Muito obrigado. Vamos continuar naturalmente atentos, evidentemente, a estas e a outras matérias. Continuem connosco. Boa noite.